Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa aula para vocês sobre diagnóstico de trombose venosa profunda. Depois vai ter uma segunda aula sobre tratamento, beleza? Dividi em duas partes para ficar menorzinho. Então, bora lá. O que é trombose venosa profunda, gente? Trombose venosa profunda é quando eu tenho obstrução do sistema venoso profundo por um trombo, tá? Lembrando que o trombo, ele é simplesmente um coágulo que vai exercer função patológica de obstrução do fluxo sanguíneo. Quando eu tenho um coágulo obstruindo o fluxo sanguíneo em seu sítio de formação, eu chamo aquilo de trombo, beleza? Então, bora lá. A trombose venosa profunda, ela caracteristicamente acomete membro inferior. E ela vai ser dividida em trombose venosa profunda distal, quando ela é confinada à panturrilha, e trombose venosa profunda proximal, quando ela comete as veias femoral, poplítea ou ilíaca, beleza? E nesse caso, ela pode causar sintomas também na coxa. Então, qual que é a clínica, galera, da trombose venosa profunda? Bom, aquela extremidade trombosada, ela vai se apresentar com um edema depressível. Então, você vai ter ali um edema e sinal da fóvea ou sinal do cacifo, né, positivo. Esse edema, ele vai ser depressível e assimétrico. E aí você vai ter também naquela extremidade aumento da temperatura e hiperemia. Só que, gente, ao invés de se apresentar com hiperemia, em alguns casos, né, quando a trombose venosa profunda ela vai evoluindo, aquela extremidade trombosada ela pode se apresentar com palidez ou até mesmo cianose. Essa palidez na trombose venosa profunda a gente chama de flegmasia alba dolens. E é uma palidez que vai ocorrer por compressão dos capilares arteriais pelo edema. Então, o edema ele vai crescendo de tal forma que ele fica tão grande que ele vai causar aí uma compressão dos capilares arteriais e o sangue arterial não vai chegar ali. E aí aquela extremidade que estava antes hiperemiada, ela vai ficar pálida ou até mesmo cianótica. Tudo bem? Além disso, galera, eu tenho vasodilatação e sensibilidade das veias superficiais. Eu tenho empastamento muscular, que é o enrijecimento muscular, e esse empastamento muscular na trombose venosa profunda a gente chama de sinal da bandeira. Então, empastamento muscular, sinal da bandeira. Além disso, eu posso ter sensação de peso e dor nas pernas. Eu vou ter dor à palpação da panturrilha, que é o sinal de Bancroft. E eu tenho dor à dorsiflexão dos pés, que é o sinal de Romans. Se eu tiver aí uma trombose venosa profunda que evolua o suficiente para causar diminuição do retorno venoso ao átrio direito, eu vou ter sintomas sistêmicos de taquicardia, palidez e hipotensão. Tudo bem? Então, galera, olha os sinais semiológicos da trombose venosa profunda, né? Eu tenho o sinal de Romans, que é dor, a dorsiflexão passiva do pé, na minha panturrilha, beleza? Então, a minha panturrilha ela vai doer quando eu fazer aí uma dorsiflexão do pé. Vou empurrar o pezinho do paciente para cá, ó. E aí ele vai referir dor na panturrilha. Eu tenho também o sinal da bandeira, que vai mostrar para a gente o empastamento muscular através da redução da mobilidade na panturrilha cometida. Então, o sinal da bandeira é a menor mobilidade da panturrilha acometida. E, por fim, eu tenho o sinal de Bancroft, que vai ser dor à palpação da panturrilha cometida contra a estrutura óssea. Tudo bem? Gente, como os sinais clínicos da trombose venosa profunda são muitas vezes inespecíficos, eu tenho esses critérios, que são os critérios de Wells, para auxiliar no diagnóstico da trombose venosa profunda. Então, se eu tiver um score de 0 ou 1, eu tenho baixa probabilidade de ter uma trombose venosa profunda, e se eu tiver um score de 2 ou mais, alta probabilidade. Então, quais são os critérios desse score de Wells, galera? Eu tenho, em primeiro lugar, o câncer em atividade, tá? Se eu tiver câncer em atividade, eu ganho um pontinho. Lembrando que o câncer, ele predispõe à trombose venosa por alteração nos 3 componentes da tríade de Virchow. O câncer, ele pode alterar, né, o fluxo sanguíneo, que é um componente, causar lesão endotelial, que é outro componente,
ou levar a um estado de hipercoagulabilidade, que é outro componente, tá? Então, veja bem, o câncer ele pode alterar o fluxo sanguíneo através da compressão extrínseca dos vasos sanguíneos, através da indução de neoangiogênese e, consequentemente, criação de um fluxo sanguíneo aberrante. Ele pode alterar o fluxo sanguíneo através de infiltração neoplásica dentro daquele vaso, ou ele pode levar a um estado de hipercoagulabilidade por expressão ou secreção de substâncias procoagulantes, né? Então, a célula cancerígena ela vai expressar ou secretar substâncias procoagulantes na corrente sanguínea. Ou eu posso ter também, né, o câncer como causador de lesão endotelial, a cirurgia de retirada do câncer como causadora de lesão endotelial, ou a quimioterapia como causadora de lesão endotelial. Então, quando eu tenho câncer em atividade, eu tenho um maior risco de trombose venosa profunda, sim. Ganho um pontinho. O que mais, gente? Paralisia e imobilização local também ganham um pontinho, porque quando eu tenho aí uma imobilidade do meu membro, eu tenho uma situação de estase venosa, porque a principal responsável pelo bombeamento venoso no nosso corpo é a bomba muscular da panturrilha, que é ativada quando a gente pisa, né? Quando a gente está andando. Então, se eu estou imobilizada, eu tenho aí uma inativação da minha bomba muscular da panturrilha, predispondo à estase venosa. Ganho um ponto. Sensibilidade ao longo das veias, porque isso é um sintoma, né, da trombose venosa profunda. Ganho um ponto. A perna inteira inchada também é um sintoma de trombose venosa profunda. Ganho um ponto. Edema com sinal da fóvea, ou seja, um edema compressível, que é o edema característico da trombose venosa profunda. Ganho um ponto. Veias colaterais, né? Lembrando que as veias colaterais elas vão se desenvolver, sobretudo na trombose venosa profunda, mas crônica, né? Quando eu tenho uma dificuldade de retorno venoso, eu vou ter um estímulo ao aparecimento de circulação venosa colateral. Ganho um pontinho. E se eu tiver um diagnóstico alternativo que justifica aquela clínica toda, eu perco 2 pontinhos. Tudo bem? Aí no final eu vou ver o total, 0, 1, baixa probabilidade, 2 ou mais, alta probabilidade de TVP. Mas, galera, o diagnóstico de TVP ele não é essencialmente clínico. Ele precisa da clínica, mais um exame confirmatório. Bom, quando a gente fala de exame confirmatório, eu tenho em primeiro lugar a febrografia, também chamada de venografia, tá? E ela é o padrão ouro para diagnóstico de trombose venosa profunda. Porém, ela não é o exame de escolha para diagnóstico. Por que ela é o padrão ouro e não é o exame de escolha? Bom, apesar dela ser um exame que vai permitir avaliar muito bem a localização e a extensão do meu trombo, ela é um exame invasivo, ela é um exame caro e pode causar complicações, como, por exemplo, alergia e flebite, justamente por ser um exame invasivo. Esse exame ele vai ser realizado através da injeção de contraste iodado na extremidade trombosada e você vai, depois que injeta esse contraste iodado, você vai fazer um garrote daquela extremidade para impedir que o contraste vá para o sistema venoso superficial, para restringir aquele contraste ao sistema venoso profundo. E aí, na prática, justamente por ser um exame mais invasivo que está associado à complicação, ela vai ser usada depois do exame, né, Doppler. Quando o Doppler for inconclusivo, você vai abrir mão aí de uma venografia. E o Doppler, galera, ele vai ser justamente o exame de escolha para diagnóstico de trombose venosa profunda. O Doppler, ele vai permitir a avaliação do trombo, do vaso, dos tecidos adjacentes, né? E também do fluxo sanguíneo quanto à velocidade e a direção. E ainda, quando eu estou fazendo meu Doppler, eu posso abrir mão de uma manobra semiológica, né? Que é a compressão daquela veia examinada. E aí eu vou avaliar se o trombo ele é compressível ou não. Então, isso é importante, gente. O Doppler ele é o exame de escolha para diagnóstico de trombose venosa profunda e a venografia é o padrão ouro, tá? Padrão ouro, venografia, exame de escolha, Doppler.
Para terminar, eu tenho esse exame que é o dedímero. O dedímero ele vai ser um produto da degradação de fibrina. Então, como na trombose venosa profunda eu tenho a obstrução do fluxo sanguíneo por um trombo, eu tenho estímulo à fibrinólise, tá? Sempre que eu tenho aí uma trombose, eu vou ter estimulação do sistema fibrinolítico. E aí você vai ter degradação de fibrina e produção de dedímero. Então, o dedímero ele vai estar elevado na circulação. E a gente tem que lembrar que o dedímero ele não é específico para a trombose venosa profunda. Por isso que ele vai ter um valor preditivo negativo. Ou seja, se o dedímero for negativo, isso vai afastar o diagnóstico de trombose venosa profunda. Ele não é um exame confirmatório. Ele é um exame com valor preditivo negativo. Tudo bem? Então, olha só, galera, avaliação diagnóstica da minha trombose venosa profunda. Eu cheguei lá, eu colhi a minha história clínica, aí eu pedi o Doppler, porque ele é o exame de escolha. Aí, se o meu Doppler vier negativo, eu posso repetir o Doppler de 5 a 7 dias depois. Se o Doppler, pela segunda vez vier negativo, eu afasto o diagnóstico de trombose venosa profunda. Se eu pedir o Doppler, deu negativo, ou deu um diagnóstico duvidoso, eu posso pedir uma venografia. A venografia deu negativo, eu afasto o diagnóstico. Se der duvidoso com o Doppler, eu pedir a venografia e a venografia der positiva, eu vou tratar. Se o Doppler der positivo, eu vou tratar. Se o segundo Doppler der positivo, eu vou tratar. Beleza? Então, tá aqui o fluxograma para diagnóstico de trombose venosa profunda. E agora eu vou mostrar algumas fotos para vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Então, edema assimétrico, a perninha hiperemiada. Você vai tocar aqui, vai estar quente e vai estar sensível. Se eu fazer uma dorsiflexão passiva do meu pé, que é o sinal de Romans, eu vou ter o paciente referindo dor na panturrilha. Se eu apertar essa panturrilha contra a estrutura óssea, o paciente vai relatar dor, que é o sinal de Bancroft. E eu vou notar também uma dificuldade na mobilidade dessa panturrilha devido ao empastamento muscular, que é o sinal da bandeira. Aqui, ó, eu vejo também uma panturrilha edemaciada e eu vejo uma hiperpigmentação da pele. Lembrando que o edema crônico, ele está associado à hiperpigmentação da pele, tá? A hiperpigmentação da pele é um sinal de edema crônico. Aqui, de novo, ó, aqui as duas perninhas do paciente inchadas. Aqui eu tenho a marca do sapatinho, ó. Lembrando que muitas vezes o paciente ele vai perceber que ele está com edema de membro inferior porque ele tem dificuldade de colocar o sapato. Aqui, de novo, ó, edema assimétrico, a perninha ela está mais hiperemiada em relação à outra. Panturrilha bem inchada, ó. Aqui a gente tem, ó, varizes que estão associadas muitas vezes à trombose venosa profunda, né? Você vai ter muitas vezes, junto com a trombose venosa profunda, alteração das veias superficiais. Aqui, ó, bem inchadinha a panturrilha, bem vermelha. E é isso, galera. A próxima aula vai ser sobre tratamento da trombose venosa profunda. Espero que tenham gostado da aulinha. Se inscrevam no canal para me deixar feliz e me estimular a gravar mais aulinhas para vocês. Beijinho!